E a gente estava repercutindo todos esses outros detalhes da condenação, né? Porque além das condenações à prisão, muitos deles foram condenados, alguns, à perda do cargo, os que eram delegados, né? Estou falando do Anderson Torres, o próprio Ramagem, o próprio ex-presidente Bolsonaro e todos os outros declarados inelegíveis por 8 anos. E o Alexandre Ramagem, também é deputado federal, teve também a decretação da perda do mandato. E sobre isso, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, deve encaminhar à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o processo de cassação de Alexandre Ramagem, ele que foi condenado. Quem tem todos os detalhes agora sobre como isso vai funcionar no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados, especificamente, é a Vitória Bel, nossa repórter, que vem agora diretamente de Brasília com todos os detalhes dos próximos passos. O que vai acontecer agora, Vitória Abel, na Câmara dos Deputados, especificamente na CCJ? Boa noite e bem-vinda. Olá, Nelson. Olá a todos que nos acompanham. Pois o regimento interno da Câmara prevê que casos de condenação de réus, de condenação penal de deputados, parlamentares que estejam condenados penalmente, deve seguir primeiramente para a Comissão de Constituição e Justiça e depois esse caso deve ser analisado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Antes desse regimento interno da Casa, é importante citar também que a própria Constituição já traz a determinação de que parlamentares, deputados ou senadores que são condenados em ações penais devem ter os seus mandatos, a perda de seus mandatos analisadas pelo plenário da Casa, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, se for um caso de um senador, e essa perda de mandato deve ser ratificada pela maioria dos deputados ou senadores. Mas o regimento interno leva esse caso, antes do plenário, leva esse caso para a Comissão de Constituição e Justiça. Eu conversei mais cedo com o presidente da CCJ da Câmara, o deputado Paulo Aze, do União Brasil, e ele explicou justamente esse meandro do regimento interno da Câmara dos Deputados, que prevê essa análise anterior da CCJ. Portanto, o caso de Ramagem deve seguir primeiramente para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Lá ele vai poder ter a sua defesa exposta, chamar testemunhas e ter o seu caso analisado por um relator que vai emitir um parecer. Se a CCJ decidir pela cassação de Alexandre Ramagem, esse caso segue, portanto, para o plenário da Câmara dos Deputados, em que será decidido pela cassação ou não, a partir de maioria absoluta, ou seja, é necessário ter 257 votos aprovando a cassação de um deputado federal que é condenado em ação penal para que ele perca o mandato. O deputado Paulo Aze lembrou, inclusive, do caso da deputada federal Carla Zambelli, que está neste momento sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Zambelli, que também foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal, teve o caso transitado em julgado e agora está sob análise da CCJ com a relatoria do deputado Diego Garcia. E o deputado Diego Garcia, que inclusive já prevê a apresentação do seu parecer até o final de outubro. Mas duas testemunhas da Zambelli ainda devem falar durante esse processo na CCJ. A expectativa de lideranças e aliados do presidente da Câmara, Hugo Motta, é que a Zambelli deve ser sim cassada pela CCJ, deve ter a aprovação da sua cassação na CCJ e esse caso dela deve seguir para o plenário da Câmara. Em relação a Alexandre Ramagem, a avaliação já é diferente, porque Alexandre Ramagem tinha uma relação mais próxima com lideranças da Câmara, tanto é que a gente lembra que a Câmara chegou a suspender por um tempo uma das ações penais do Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de que Alexandre Ramagem teria cometido um desses delitos durante o seu mandato. Depois o STF decidiu continuar com essa ação por dizer que os delitos cometidos foram cometidos antes da diplomação dele como deputado federal. Então existe um clima na Câmara para que Alexandre Ramagem não perca o seu mandato. Mesmo que esse caso seja ali analisado pela CCJ, muito provavelmente deve demorar para ele começar a ser analisado, justamente porque ainda é preciso que se esperar que a ação penal de Ramagem seja transitada em julgado, ou seja, finalize por completo. Então, isso deve acontecer ali no final do ano. O caso só seria retomado pela CCJ no início do ano que vem, e aí 2026 já é
ano eleitoral. Eu aproveito também para pontuar um assunto sobre o projeto da anistia, que vocês falavam mais cedo sobre as chances de Jair Bolsonaro concorrer ou não nas eleições de 2026. A gente lembra que lideranças do PL vinham defendendo um projeto da anistia ampla e geral que poderia, inclusive, levar a elegibilidade de Jair Bolsonaro, levar Jair Bolsonaro a concorrer novamente nas eleições de 2026. Mas esse cenário está tão difícil, de acordo com lideranças do PL, que o próprio presidente Valdemar da Costa Neto já começa a admitir que será necessário negociar um texto possível de ser aprovado. A gente conversou mais cedo com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e ele disse que o texto ideal é aquele que é aprovado. Então, eles vão sim negociar um modelo que seja aquele que é possível aprovar, mesmo que esse modelo venha a partir da redução de penas. A gente também lembra que lideranças de centro e aliados do presidente Hugo Mota e até mesmo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendem um projeto não de anistia total, não de perdão total aos presos e condenados por tentativa de golpe após as eleições de 2022, mas defendem um projeto que possa reduzir as penas ou amenizar essas penas. E até isso, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, disse que pode sim ser analisado. Tudo vai ser negociado nos próximos dias e ele espera que isso ocorra nos próximos 30 dias. A gente questionou ele em relação à escolha de um substituto para as eleições de 2026, porque próprio Valdemar já tinha dado uma expectativa de que um substituto de Bolsonaro seria analisado e divulgado depois que Bolsonaro fosse julgado pelo STF, mas ele disse que agora é momento de cuidar da anistia. Caso a anistia não avance ou seja rejeitada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, aí sim Jair Bolsonaro deve sentar com os líderes do PL e escolher um substituto para sua candidatura em 2026 à presidência. Nelson. Perfeito, muito obrigado, Vitória Bel. Daqui a pouco você volta com outras informações, trazendo toda a repercussão do caso no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados. Deixa eu chamar novamente Dora Kramer, Cristiano Vilela. Ontem a gente até questionou essa questão, né, Dora Kramer? Se uma vez o STF condenando a perda do mandato já estaria perdido o mandato ou se o Congresso poderia, de alguma maneira, frear essa decisão judicial, fazer uma reanálise e, pelo que nos trouxe a vitória, a todo esse trâmite aí. Primeiro na CCJ e depois no plenário. Qual é a chance do plenário segurar o mandato de Alexandre Ramagem, Dora Kramer? Olha, primeiro na CCJ está o caso da Zambelli lá. Agora eu fico me perguntando o seguinte, a condenação, e o ministro, o relator, na hora que fez todo ali o apanhado do último dia de julgamento, na condenação ela implica a perda de mandato, tá certo? Então, eu não sei, essa questão regimental da Câmara, que não precisa só a mesa corroborar, é preciso o plenário corroborar. Não me parece que o regimento da Câmara tenha maior poder do que a Constituição. Agora, vamos que tenha. E aí que a Câmara segure o mandato, não casse, não decrete a cassação do mandato do Alexandre Ramagem. Ele está condenado, ele vai ser preso, então ele não vai exercer mandato nenhum. Então, é só uma questão, sabe, de nomenclatura. É o caso da Carla Zambelli. Vai exercer que mandato? Aonde? Na cadeia, na Itália? Aqui na cadeia? Lugar nenhum. Então, me parece que, claro que é uma discussão importante, tal, sempre tem algum significado, mas se espremer esse assunto, o que dá é nada, né? Porque que horas que ele vai exercer o mandato dele? Talvez daqui até a decretação da prisão, que está sendo falado em coisa de 2 meses e nada mais. É algo que se comenta bastante também no caso da Carla Zambelli, como disse a Dora, né, Cristiano Vilela, e também do Eduardo Bolsonaro, que é mais fácil perder o mandato pelo número de faltas às sessões do que propriamente por todos esses processos aí, no caso da Carla Zambelli por determinação do STF também, no caso do Eduardo Bolsonaro por já algumas representações do Conselho de Ética, enfim. Como é que você vê? Porque
tudo isso também tem um tempero institucional, né? Entre os poderes, um corporativismo que poderia haver ali entre os parlamentares, para proteção dos deputados, enfim. Sua análise, Cristiano Vilela. Pois é, Kobayashi, você vê que das mudanças que nós tivemos nos últimos anos, foi criado alguns puxadinhos. E por isso que hoje nós temos determinada situação onde a legislação estabelece uma outra, mas o regimento ele estabelece um outro rito e as coisas vão se assentando no sentido de fazer com que não haja um conflito institucional. Por isso que determinadas situações muitas vezes acabam gerando uma certa dúvida se vão gerar esse conflito ou se não vão gerar. No caso em questão, é evidente que tem o potencial para gerar algum desconforto, mas realmente uma medida como essa, uma decisão havida pelo Supremo, num caso emblemático como esse, eu vejo que a Câmara dos Deputados pode gerar algum desconforto, mas não vai chegar a ponto de se contrapor efetivamente à decisão judicial estabelecida pelo Poder Judiciário. E aí, nesse sentido, Koba, você tocou num ponto importante. Determinadas situações, como, por exemplo, a questão das faltas, que ela é um elemento objetivo. Ela não depende de uma ação política, mas da matemática, contabilizando o número de faltas. E aí, sim, nessas situações, acaba sendo muito mais fácil, porque acaba perdendo a possibilidade ou diminuindo a possibilidade da flexibilidade política, do toma lá da cá, e acaba fazendo com que a eventual perda de mandato se dê por um critério objetivo e não por uma questão política que acabe escondendo outros interesses no por detrás de cada uma dessas situações.